Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos com mais um vídeo. Lembrando a vocês que, se gostarem, se inscrevam lá no canal, Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, e deem lá o seu joinha, para que possamos estar aqui falando dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E o vídeo de hoje é a busca. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 22. E em Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Buscai e achareis. À medida que o ser adquire a consciência da realidade do si profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Conquistado um degrau onde surge desafiador, enriquecido de possibilidades dantes não conhecidas. Ascende passo a passo, em incessante desenvolvimento de valores que se tornam urgentes de conquistados, conseguindo maior compreensão dos objetivos da vida. Enquanto o bruto contenta-se com o essencial para a existência, apenas experimentando impulsos e dando campo às necessidades imediatas, aquele que pensa, aspira a mais significativa das realizações que ultrapassam os impositivos automatistas do fenômeno orgânico. Saindo da sombra total, em razão da ignorância em predomínio, no qual se encontrava a aquisição de luz interna deslumbra, ensejando horizontes mais nobres que atraem irresistivelmente para cima, para o infinito. Jesus sabia-o, em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível de evolução, que o destacava das demais criaturas terrestres, apresentando-se como modelo e guia a ser seguido. Criado por Deus, e havendo alcançado o excelente estágio de progresso e de iluminação em que se encontrava, aspirava para todos os indivíduos a mesma posição, tendo por sua vez o Pai como exemplo e foco a ser conquistado. Sendo o progresso infinito, não se contentou no que havia adquirido, detendo-se em profícuo, absurdo repouso, por entender que entre ele e o Criador medeia um verdadeiro abismo de evolução, tanto quanto um outro vão. Desafiador existe entre seres terrestres e a situação que ele desfruta na escala de valores morais e espirituais. Assim sendo, se propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido, antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo do grande luz, trazendo assim o condutor seguro. Antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual a finalidade almeja. À luz da psicografia profunda, a única realidade é aquela. À luz da psicologia profunda, a única realidade é aquela que transcende os limites do objetivo e do imediato, das necessidades do prazer sensualista e da exaltação do ego. As metas reais da existência são aquelas que facultam a harmonia que nunca se apresenta como consequência do cansaço em uma arquitetura de paz equívoca, mas de uma perfeita identificação entre os diversos conteúdos do ser real e do seu equilíbrio com o ego, retirando-lhe assim a dominação perturbadora e destituída do sentido elevado. O afadigar-se pela consequência, pelas conquistas das coisas, planejando reunir valores materiais que se transformam em pesada carga, transferindo-se de um para o outro estado do desejo de ter mais, não constitui objetivo legítimo para a busca.
Essas aquisições, elas fazem parte das necessidades hedonistas, no incessante permutar dos tipos de prazer que deixam frustração e um vazio existencial. Embutida nessa busca desordenada e competitiva, encontra-se uma forma de libido não genérica, que leva à compensação sexual quando alguma falência nessa área se apresenta e é disfarçada pela autorrealização noutro campo. O progresso é um resultado de contínuas tentativas de realizações em crescendo sob a inspiração da cultura e do conhecimento. Dilata-se na razão direta, em que são alcançados alguns níveis e se detenham outros ainda não atingidos. Desafiadores e ricos de possibilidades para o ser que anela crescer e planificar-se. A busca na acepção da psicologia profunda é um intenso labor de autoaprimoramento, de autoiluminação, esbatendo toda a sombra teimosa, geradora de ignorância e também de sofrimento. Quando se busca com sinceridade, empenhando-se com afinco na sua realização, os obstáculos são vencidos com decisão, abrindo perspectivas muito confortadoras que ensejam a plena realização do si profundo. Jesus o confirmou com sabedoria nessa trilogia magistral: pedi, buscai, batei, dignificando o ser humano, que nunca se deve deter no já conseguido, pois que a fase da razão em que se demora, facultando-lhe a consciência individual, se dilatará para a mais significativa experiência, que é a da intuição, por onde transitará até vivenciar a consciência coletiva que se espraia no mundo e no cosmos. Quando existem limites no processo de crescimento espiritual e moral, maior esforço deve ser apresentado para a sua ruptura, porquanto a ascensão é feita de aberturas que se ampliam ao infinito. Todos aqueles que se entregaram à dilatação dos horizontes humanos na Terra compreenderam essas necessidades de serem alcançados níveis intelecto-morais significativos e por isso não se cansaram de lutar, compensando-se com as alegrias a cada conquista, sem que se permitissem deter nelas. A esse afã se deve às mais grandiosas conquistas do pensamento humano, sempre ávido por novos desafios. A cultura materialista e a visão utopista que aturdem as criaturas lutam para estabelecer parâmetros definidores da felicidade possível aqui na Terra. A primeira propõe o prazer incessante, como se os automatismos existenciais jamais fossem interrompidos ou nunca sofressem alterações, mantendo o ser na mesma estrutura do período que goza. A falência da sua propositura é inevitável, porque a cada momento a maquinaria orgânica sofre alteração expressiva. E o ser emocional não se basta apenas com as sensações que o exaurem, não atendendo às necessidades estéticas, morais, que lhe são inatas. A outra, propondo uma sociedade constituída de beleza e de tranquilidade, na qual não se manifestem dificuldades nem dores, logo desaparece ante a improbabilidade de uma alteração nas paisagens humanas, de um ou noutro momento, ou mesmo até em médio prazo, face aos impedimentos evolutivos que tipificam a maioria dos seres humanos. A belicosidade,
o predomínio do egoísmo no comportamento, o atraso moral, constituem dificuldades muito grandes a serem vencidas, por dependerem exclusivamente de cada ser. Então, somos herdeiros de nós mesmos. Está tudo em nossas mãos. Basta querermos. Nenhum decreto externo, imposição alguma, poderá alcançar a criatura em si mesma, lutando contra as suas dificuldades e limitações. A lei de progresso é inevitável. Esse, no entanto, ocorre o sacrifício mediante lutas constantes. Acostumado ao prazer, o contributo do esforço, que exige moderação, morigeração nos seus hábitos e nos seus costumes, alteração de conduta, esforço contínuo, parecem, aos cômodos, uma forma de sofrimento, ausência de harmonia, não se interessando por dar início, então, a esse impositivo de crescimento interior. A única possibilidade, portanto, de romper-se com essas duas correntes dominantes no concerto social é aquela que o desafia para a conscientização de que tudo quanto cerca, apalpa, desfruta externamente, tem existência relativa, em contextura e em temporalidade. Isso porque somente são contatadas aparências momentâneas, que ferem os sentidos objetivos, não sendo realmente assim constituídas. Por outro lado, o tempo que pode proporcionar bem-estar é sempre de breve duração em relação à perenidade. Como somente é eterno o ser real, o espírito para ele e para o seu mundo espiritual e causal deve ser direcionado a todas as aspirações e realizações de uma forma que não sofram os planos da felicidade. Qualquer solução de continuidade como decorrência das circunstâncias materiais em que se vive na Terra. A conscientização da imortalidade, portanto, é de relevante importância para a busca. Aquela que não se detém quando se conseguem os objetos, as ambições materiais e emocionais que atendem a um momento e logo cedem lugar a novas expressões de ansiedade. O ser real nunca se detém no crescimento interior, sempre aspirando por maiores logros. A sua capacidade momentânea, limitada de satisfação, amplia-se à medida que se lhe dilatam as percepções da imortalidade e as ânsias do infinito. Desse modo, a lição proporcionada por Jesus em grande desafio à criatura humana permanece como uma diretriz que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Buscai e achareis. A reforma íntima é uma busca constante, de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos. Ela é infinita, porque temos a possibilidade de irmos corrigindo nossos defeitos para mudarmos. E isso não é de um dia para a noite, porque a natureza realmente, ela não dá saltos. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.